Então, se nós tivemos Paulo Sérgio Pinheiro, né, como primeiro secretário, como segundo secretário, né, e havia toda uma preocupação com a relação entre direitos humanos, violência, criminalidade e segurança pública, né, atualmente a postura, né, da secretária Maria do Rosário, da ministra, se dá muito mais no privilegiamento de determinadas questões que foram, inclusive, as suas bandeiras do Legislativo. Tá? Então, os focos atuais da Secretaria são crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e o público LGBT. Né? Estão previstas uma série de ações relativas às práticas autoritárias, ao reconhecimento de mortos e desaparecidos, o direito à verdade e à memória, né? E a atuação, então, vem estando centrada na proteção desses grupos. Então, aqui, só para mostrar, então, porque a pesquisa diz respeito ao federalismo e à implementação em relação aos entes federativos. A base da pesquisa são 600 e poucos convênios que a Secretaria tem desde 2008 com estados, municípios e entidades da sociedade civil, divididos, organizados por essas temáticas. Tá? Então, a gente pode perceber que mais de 50% desses convênios dizem respeito a crianças e adolescentes. Esses convênios se dão, né, mais de 50% deles com entidades da sociedade civil, são convênios de valores médios, né, 65% de 100 a 500 mil reais. Tá? E aí a ideia, então, está tudo muito cru, mas é tentar entender mais do ponto de vista qualitativo, né, o que esses convênios realmente promovem, tá? Se eles dizem respeito a inovações de políticas que são criadas e implementadas por estados e municípios e organizações da sociedade civil, ou se há simplesmente uma implementação dos programas criados pela Secretaria. Tá? Todo um debate em relação a indicadores, demandas por políticas de direitos humanos e a alocação desses recursos. Tá? Acho que é evidente essa superrepresentação da temática de criança e adolescente. Né? Então, o ator político na Secretaria ele acaba tendo um peso demasiado nas ações. Né? Então, acho que isso é também fruto de uma institucionalização ainda recente. Tá? E toda a discussão sobre financiamento público para instituições não governamentais. Tá? E acho que é basicamente isso. Então, é só um panorama geral, é uma análise muito exploratória por enquanto. Acho que fica muito demarcado, né, o olhar da ciência política. Eu acho que eu sofri nesses últimos 3 anos uma grande conversão. Né? E é isso, obrigada. Muito obrigado, Lígia. O programa apontaria para mim, mas como eu falei no início, na mediação desse eixo, a minha apresentação foi transferida para o eixo anterior. Então, agora, eu não sei se a gente... eu acredito que como é um eixo só, uma apresentação só no eixo, embora, Júlio, quero dizer que acho que esse eixo das representações no próximo seminário vai estar melhor... vai ter melhores acompanhantes. Mas então eu acho que a gente passa ao eixo 5, que é o eixo sobre representações sobre a violência, com a apresentação do Júlio, e depois eu acho que a gente tem um tempinho daí para fazer uma rodada de debates, assim a gente não quebra agora e fica aquela coisa. Então, Júlio, por favor. Não, seu salto. A Lígia te deixou aqui um crédito. Boa noite. 9:05 já faz 12 horas que ele está por aqui. Então tentarei ser mais breve.
Então, boa noite, eu sou o Júlio, eu sou aluno do mestrado de Sociologia daqui, orientado pelo professor Vicente também, no segundo ano. E, bom, a minha dissertação é sobre esta literatura marginal periférica, que eu venho desenvolvendo no grupo de pesquisa, buscando um pouco essas representações da violência e especificamente como é que são construídas, desde que espaços são construídas e como que se inserem no campo literário para circular nesse espaço. Eu coloquei, além do grupo de pesquisa Violência e Cidadania, que está sediando este evento, eu tenho bastante contato também com uma linha de pesquisa do Instituto de Letras da Universidade Federal de Santa Maria. A colega que estava aqui de manhã, Cada Letras, que teve que se retirar já, também faz parte deste grupo. Tem um grupo que pesquisa este tipo de literatura feita desde as periferias das cidades ou desde outros ambientes de exclusão, como presídios, etc. Então, bom, me deixaram sozinho nesta linha da representação, mas é um projeto que caminha sozinho, né? Tem muito a ver com outros trabalhos que estão se fazendo, que eu tenho feito no grupo de pesquisa, como o próprio trabalho do Alex sobre a representação da violência no jornal ou na novela, que podia ser outros objetos que aparecem, né? Eu digo isto porque estas representações literárias são construídas contra uma visão hegemônica da violência, né? Tem um discurso muito claro, muito posicionado, desde seu âmbito de produção, e tem uma história muito concreta, né? Esse nome de literatura marginal é um nome do campo, é produzido por eles, não é um nome acadêmico que a gente dê, sino que tem uma história muito concreta, né? O termo de literatura marginal apareceu nos números especiais da revista Caros Amigos a partir de uma proposta do escritor Ferrez, que era já colunista habitual da revista Caros Amigos, a partir da publicação de um romance. E este escritor tinha a característica de ser morador do Capão Pecado, né? Tinha um discurso construído desde esse espaço de periferia de São Paulo. E então sugeriu aos organizadores da revista organizar assim, um número especial que trouxera textos produzidos por autores das periferias do Brasil afora, né? Tinha vários contatos. E começou a organizar estes textos que incluía desde poesias, contos, crónicas, textos de diversas naturezas, mas com um recorte sociológico no qual o autor foi bem intransigente, né? Os autores eram todos moradores de periferias, ambientes de exclusão, presídios. Tinha o Luís Alberto Mendes, por exemplo, que é o escritor que a Carla comentou esta manhã, né? Que é o autor de Carandiru, que enfim, foi o sobrevivente da massacre. Então ele colocou este título, né, da literatura marginal, saíram três números especiais, juntando mais de 40 autores, né? E foi um momento de início, um momento de arranque, considerando que muitos dos autores que publicaram nestas revistas especiais era a sua primeira publicação no âmbito nacional, e a partir deste lançamento muitos dos autores começaram uma carreira literária em solitário, publicando seus próprios livros, romances, etc. É importante diferenciar, né, que este título de literatura marginal não coincide com outro termo literário, que é a poesia marginal dos anos 70, que foi bastante conhecida aqui no Brasil, né, com autores como Leminski, Chacal, Chico Albim, enfim, que não tem nada a ver, né? Nesse caso o termo marginal fazia alusão ao circuito de circulação, né, da geração do mimeógrafo, etc. Neste caso, marginal está tentando jogar com o estigma associado a estas populações, né? Uma reversão do estigma de marginal que se apropriam dele como marca de identidade. Então, bom, eu trouxe também a capa do livro da Érica Peçanha do Nascimento, Vozes Marginais na Literatura. Este livro foi publicado numa editora de Rio de Janeiro e é um trabalho antropológico sobre estas primeiras produções. É o resultado de uma pesquisa de mestrado, de uma pesquisadora da USP, que hoje já fez seu doutorado também sobre o mesmo tema. E, enfim, eu estive recentemente agora em São Paulo fazendo uma pequena aproximação ao campo, etc. Tive a ocasião de conversar com ela, com alguns dos autores, etc. Não chegando ao nível da etnografia, que não pretendo, não é o objetivo da pesquisa, mas tentando pelo menos contextualizar um pouco esses espaços de produção, etc. Alguns dos autores assim, mais conhecidos, eu trouxe assim, o que seria mais destacado, de repente já conhecendo alguns, Paulo Lins, Ferrez ou Sérgio Vaz, eu acho que seriam os três mais conhecidos do momento. Paulo Lins é autor do livro Cidade de Deus,
que se não conhecem o livro, o filme tem que conhecer, não tem como fugir. A história do livro é muito característica de como se constitui este movimento. Bom, Paulo Lins vinha escrevendo, ele é formado em letras nos anos 80, é poeta, tinha, nos anos 80 e tantos, tinha já publicado algum livro de poesia muito esotérica, enfim, poesia concreta, tal. Não sei se o livro devia ter 200 edições, 200 exemplares, um livro muito pequeno, mas enfim, ele vinha produzindo. E no momento de redação do livro, ele já estava trabalhando com a Alba Solar, se não me equivoco, fazendo trabalho de campo, e enfim, ele estava trabalhando nesse caso concreto, fazendo um trabalho de etnógrafo, fazendo uma etnografia sobre a Cidade de Deus, que é o bairro dele. E, enfim, o trabalho resultante dessa etnografia, Alba Solar considerou que tinha muita riqueza e derivou esse material para o crítico literário Roberto Schwartz, que é também professor da USP, com muita conexão com a Companhia das Letras, que praticamente editou o texto do Paulo Lins, organizou o material e já derivou para a editora. Então, um pouco para mostrar como esses textos que às vezes estão subterrâneos, sem chegar ao campo literário, não? Por diversos azares, vão aparecendo num momento concreto do espaço editorial, respondendo às vezes às próprias exigências do mercado editorial. Lembro que Roberto Schwartz tinha publicado um livro que se chamava Os Pobres na Literatura Brasileira, que ele analisava desde Machado de Assis até Carolina de Jesus e João Antônio, escritores bem contemporâneos. Essa representação do pobre, né? Eu acho que tinha um interesse muito grande em procurar a autorrepresentação do pobre. Ferrez, já falamos, ele era colunista da Caros Amigos depois da publicação de Capão Pecado, que apareceu 2 anos depois de Cidade de Deus, pegando um pouco essa explosão, né, da literatura da favela, da literatura dos tiros, da violência, do crime, etc. Capão Pecado está ambientado em Capão Redondo, que é o bairro onde até hoje mora Ferrez, onde ele reside. E, enfim, a história de um menino lá da periferia, se envolve no crime, uma novela com bastantes personagens, enfim, as histórias que podemos imaginar semelhante à Cidade de Deus, tem algumas conexões. Sérgio Vaz é poeta, além de poeta, né, tem aqui um dos seus livros, A Poesia dos Deuses Inferiores, mas também é mais conhecido por ser o organizador da Cooperifa, depois falaremos um pouco mais disso. Eu queria mostrar como a literatura, no caso, se abre para outros circuitos, né? A produção literária e a presença no campo literário, no mundo editorial, permite desenvolver outros projetos de caráter mais social. Temos o caso da marca de roupa Onda Sul, que é produzida por Ferrez, no mesmo Capão Redondo, né? Ele cria uma loja, cria uma indústria local, populariza o ícone da Onda Sul, que leva o logo de Capão Redondo, e cria emprego no próprio bairro. Também ele participa com esta ONG, Interferência, né? Que tem projetos socioeducativos no bairro de Capão Redondo. Ou, por outro lado, temos o Sérgio Vaz, que falava da Cooperifa, né? Que ele organiza todas as quartas, depois do horário laboral, às 8 da noite. Tem um boteco estou no Jardim Mangela, também zona sul de São Paulo. Estes encontros poéticos nos que, bom, diversos poetas da cidade, ou diversos moradores do bairro, né? Trabalhadores de uma oficina mecânica, do bairro se juntam para compartilhar poesia, né? Tem declamações, tem desde jovens, muitos jovens que estão participando em grupos de hip hop que chegam lá e levam para a versão poética, né? Até pessoas mais idosas que declamam versos de Castro Alves, enfim, toda uma interação poética que a partir da poesia se abre para debates sociais, né? Ou debates sobre a vida na comunidade. Também estive visitando, é um evento realmente impressionante. Enfim, agora eu trazia isto aqui para o modelo do campo literário, né? Como já tínhamos falado do campo jurídico, o campo literário basicamente, também Pierre basicamente é o mesmo esquema, só que o que se busca aqui não é a verdade jurídica, sino o prestígio literário, né? O valor literário, a beleza da obra. Bourdieu, quando coloca seu esquema, né, que vai formar a partir do estudo de Baudelaire e de Flaubert, ele vai colocar o campo de produção literário aqui bem em cima dos eixos do espaço social, né, no espaço de alto capital cultural e alto capital
baixo capital econômico, no caso no espaço de produção intelectual, e restringe muito claramente o campo literário dentro do campo do poder. Né? Quando eu fui trabalhar com este modelo, com a literatura marginal, me criou um pequeno problema, né? Que seria que todas estas voces, né, da literatura marginal, antes de se constituir como tal literatura marginal, apareciam como voces, textos soltos que nem tan sequer eram consideradas literatura. Né? Pensemos nesses autores que ainda não tinham publicado na revista Caros Amigos, simplesmente eram textos soltos que não poderiam entrar. Né? Então, o que me faz pensar nas representações da violência e como todas estas voces literárias, a partir da representação da violência, cobram um valor especial e vão se constituir como literatura. Né? Estou pensando em Paulo Lins ou o próprio Ferrés. Ferrés tinha uma história muito semelhante. Né? No ano 1997 ele tinha publicado um livro de poesia concreta, publicou 100 exemplares que ficaram os amigos dele, nunca passaram a maior espaço. E quando publicou Capão Redondo, com essa história, né, a representação da violência, a curiosidade de um morador da periferia que fala sobre a periferia, ganhando manchetes na mídia, a presença no Jô Soares. Até hoje, o Capão Pecado, o livro, vendeu 100.000 exemplares, eu acho, e enfim, foi incluído no programa de biblioteca escolar nacional. Né? Tem uma circulação muito mais massiva. Neste sentido, a violência, o que eu estou pensando na violência como a porta de entrada para muitas vozes marginais que não teriam vez no espaço literário. Né? É a chave que permite abrir o espaço de exclusão, né, de produção literária. Porém, a partir de aqui, uma vez o autor reconhece, consolida a sua posição no espaço literário, o Ferrés hoje, o Paulo Lins hoje, o Sérgio Basso são escritores indiscutíveis, têm o seu espaço, hoje em dia tem umas 40 teses acadêmicas estudando esta produção da literatura marginal. Eles se permitem incursões para outros espaços do campo literário, podem diversificar sua obra para abrindo-se para outros temas, outros gêneros literários. Neste momento é muito interessante para mim as contribuições do Bernard Lahire sobre o jogo literário, de troca o campo pelo jogo. Né? Ele vai criticar as teorias de Bourdieu falando como é rígido, né? Vai estudar as trajetórias dos escritores numa perspectiva mais variável, mais errática. E me interessa sobretudo por isso, para ver como essas vozes literárias autônomas estão buscando o reconhecimento. Né? E é interessante que eles buscam o reconhecimento, eu penso, não tanto individualmente, ou não só individualmente como autores, mas procurando o reconhecimento da dignidade de todo um coletivo humano, que ficaria estigmatizado pelos discursos hegemônicos. O caso de Ferrés, só para ilustrar, a recente produção diversifica, né, para além de Capão Pecado, que foi sua primeira obra, ou o Manual Prático do Ódio, que foi a segunda obra, que também incidia no retrato da violência, etc. A partir de 2010 ele começa a fazer obras que se saem um pouco dessa etiqueta. Faz Amanhecer Esmeralda, que é um livro infantil, procurando outro tipo de público, um livro ilustrado. Este quadrinho, Desterro, né, que ele faz o roteiro e outro parceiro, Alexandre de Maio, faz a arte do quadrinho. É um quadrinho que, mesmo ficando no tema da violência, né, um retrato de um bandido na periferia, etc. É um livro de muita qualidade como quadrinho. O roteiro foi indicado para o prêmio HQ Mix, que é o Oscar dos quadrinhos brasileiros, assim, e como entra para outros campos, etc. Ou a sua última romance, o seu último romance, que foi publicado em 2012, Deus Foi Almoçar, que é um projeto literário completamente diferente. Neste caso, ele vai retratar um cidadão comum da classe média, com sua vida pacata e triste, e o que está tentando relacionar é sua vida da periferia com a vida do centro. Né? Vai mostrar como a nossa vida triste e consumista e tal e qual é a que está determinando a vida das periferias. É interessante como, a partir da entrada no campo e consolidação da posição, ele pode abrir e fazer projetos literários completamente autônomos. Né? Ele está usando a sua própria marca, né? Se autopropagando. A Onda Azul é muito interessante, eu comprei uma camisa dele também, fui até Capão. É muito legal, é muito cara porque ele tem um projeto de valorizar a indústria local, pagar bem as trabalhadoras, os rapazes que estão lá na loja, mas há um boné destes que os bonés chineses estão
20 reais, uma coisa assim, o boné da Onda Sul está valendo 70, 80, 90 reais. Eu não comprei que boné assim, não. Mas é interessante como ele utiliza a marca, que vai sempre com o epígrafe, Capão Redondo, ele fala em várias entrevistas, como ele ficava de cara quando todos os meninos do Survivor levavam Nike, Adidas, New York, Califórnia, sei lá o quê. Então ele teve a ideia, né, de botar o estigma, uma carga positiva, né, e aí popularizar uma marca que leva o nome de Capão Pecado para o Brasil adiante. Então era isso, só também, bom, para não ficar só nos 3 de sempre, alguns autores mais, que também são menos conhecidos, mas estão crescendo agora. E, enfim, abrem o espectro da literatura marginal. Tipo, agora, hoje em dia, esse mesmo coletivo que entrou com a literatura marginal tem uma produção muito diversa. Para não entrar em cada um, vou ficar só destacar Alan da Rosa, que é um poeta também, ele é da Zona Sul. E em setembro vai estar aqui participando de um evento da letra. Ele é, bom, é um personagem incrível, é poeta, é capoeirista, é alfabetizador de adultos e também é mestre em educação na USP, e enfim, tem uma editora pessoal muito interessante e, bom, em setembro divulgarei o evento. E ao tempo que se expandem os autores, aparecem também muitos saraus, né? Os saraus, igual que a Cooperifa, que no primeiro momento foi um fenômeno também muito mediático, foi como chamava muita atenção, assim, um sarau da poesia na periferia. Esse mesmo modelo se começou a repetir por diferentes periferias de São Paulo. Coloquei aqui algumas que eu lembrei, assim, cada uma tem um nome e um dia da semana ou um dia de uma frequência, de forma que dá para um poeta das periferias poder recorrer toda semana, indo de sarau em sarau por todas as periferias. Chegaram a contar 40 saraus acontecendo periodicamente em São Paulo. E era isso, uma referência só para quem quiser indagar mais. Eu me amo. É isso, obrigado. Bom, obrigado, Júlio. E a gente tem, assim, na verdade, como a gente está de posse do diretor de lei, a gente pode tentar estender um pouquinho esse mensagem, a gente começou depois, né? Mas não muito, estamos dizendo a organização do evento. Produção executiva aqui falando. Mas acho que foram várias apresentações, eu acredito que algumas questões podem estar presentes, seria interessante talvez a gente fazer uma breve rodada, só desfazer um pouco essa lógica agora que eu vou ficar aqui em cima, assim, vou dar uma circulada para ver quem quer perguntar também. Tenho uma pergunta para a Rochelle, bem desde a ignorância, assim, que eu escutei, fiquei na curiosidade. Quando falou que no júri tem pessoal que há 20 anos que está lá, eu não entendi muito bem se é voluntário quem se candidata lá, e tinha outras questões sobre o funcionamento prático do júri. É aberto, mas não dá para gravar, ou como funciona um pouco? Acho que vamos... Parei, tem outra questão aí? Boa noite, sou a Sandra, estou fazendo doutorado em Sociologia e, na verdade, tem alguns comentários, algumas perguntas, assim, para a Rochelle, para a Letícia, para a pessoa que apresentou antes, que eu não lembro o nome, que foi sobre o narcotráfico, enfim. Para a Rochelle, na verdade, eu quero comentar o seguinte: eu fiz um trabalho muito parecido na minha graduação. Eu fiz bolsista de iniciação científica e a gente tinha um grupo de estudos chamado Violência de Gênero. E aí, nesse grupo de estudos, a gente tinha feito um levantamento dos processos criminais que a universidade que eu estudava, ela tinha guarda dos documentos de processos criminais 54 a 79. Desses processos, aí uma das linhas foi levantar esses crimes da paixão, né? Eram necessariamente os homicídios que eram cometidos por homens e mulheres na época, né? Agora não necessariamente se configura só como homens e mulheres. Mas aí, nesse levantamento, teve 19 processos em que homens e mulheres, o homem matou, a mulher matou, mas desse processo todo, 2 mulheres que cometeram homicídios. Só que elas não foram levadas para tribunais de júri.
elas foram absolvidas sumariamente e foram consideradas loucas. E elas foram levadas para o manicômio judiciário. E o que foi mais interessante desse processo todo que me deixou inquieta é que essas duas mulheres, elas tinham muitas semelhanças. Elas estavam 10 anos casadas, elas tinham 6 filhos, o mais velho com 9 anos, mais velho nessa idade, o mais novo com 6 meses. As duas tinham matado seus maridos na cama, uma tinha dado uma machadada na cabeça dele, outra tinha dado um tiro nele, enfim. Só que o legal disso, ou que foi que gerou a minha proposta de trabalho, a morte a gente esquece, né? Mas assim, foi que uma ficou 6 anos e saiu, a outra ficou 18 anos. Elas estavam nas mesmas condições, no mesmo período, uma foi em 56 e outra foi em 65. E aí você fala assim, poxa, se crimes tão semelhantes, realidades tão próximas, né, perfis tão parecidos, o que gera desfechos tão diferentes? E aí eu fui justamente nessa análise do discurso. A mulher que ficou 6 anos, ela construiu um papel de gênero, assim, papel de mulher muito perfeito, muito perfeito. E a que ficou 18 anos, ela reclamava que ela não tinha prazer nas relações sexuais. Ela deu um tiro no pé, literalmente, porque aí o juiz fez um discurso todo, né? Aquela questão, imagina, as mulheres nem tinham rasgado o sutiã ainda, não tinha nem feito toda a revolução ainda que a mulher tinha feito, enfim. Ela foi uma... foi da velha guarda, né? Nem jovem mais. Mas, enfim, eu só queria comentar, né, que foi muito parecido, me identifiquei com o trabalho, e, enfim, esse discurso de fato se repete. E nos outros casos, quando os homens, a maioria deles foram absolvidos também, eles foram absolvidos quando eram homens. E justamente com esse discurso de defesa da honra, que a mulher é culpada, enfim, foi muito parecido o processo, só queria comentar mesmo, achei legal. E da Letícia, eu queria perguntar se não passou pela ideia de fazer uma análise espacial e intermunicipal para de repente verificar os outliers, né, dos homicídios, enfim. E eu fiz uma análise espacial dos homicídios no estado do Paraná, e quando que a professora comentou assim, mas será que eu posso falar em desigualdade socioeconômica? Eu acho que a gente não tem que ter medo de falar em desigualdade socioeconômica, pelo menos na minha opinião. Não como a pobreza, ou enfim, como fator, mas pensando em espaços de sobreposição de carência, como a Nancy Cardia fala, como a Nancy Cardia, Adorno e Poleto, num artigo que eles fazem esse trabalho intramunicipal, no estado de São Paulo. E a professora, que eu não lembro, que falou sobre o narcotráfico, a Letícia foi. Bom, mas eu só queria comentar que, como eu estudo fronteiras e estudo, enfim, eu estou tentando traçar uma rede de crimes, de violência, traçar uma relação dessas redes de narcotráfico, redes de contrabando, enfim, com a relação com os homicídios, eu, de certa forma, acho que é uma linha ali, que é uma ligação que se tem com o objeto de estudo dela, né? A linha começa por aí, nesse meu objeto, mas enfim. Queria que ela comentasse mais. Eu vou fazer uma pergunta para a professora Lígia, que seria a respeito... Eu achei muito interessante a sua apresentação, confesso que talvez eu tenha sentido que foi um pouco rápido, eu gostaria de ter explorado o tema um pouco mais. Que eu tenho uma área de pesquisa, inclusive o Jefferson, meu colega de mestrado, e mais uma outra pessoa que é um doutorando de Direito Constitucional da USP, colega meu, amigo meu, me deu aula de Direito Constitucional lá em São Paulo, concurso público, enfim, porque eu estava prestando umas provas. Eu que não sou do direito, achei a área muito bonita, na verdade, né? E quando eu vi ali a apresentação do controle de convencionalidade, que é algo bastante novo e é algo que está sendo pesquisado, são poucas pessoas, pelo que eu tenho visto, no Brasil, que estão estudando isso. E eu te faço essa seguinte pergunta, e na verdade de alguém que entendeu até pouco, eu gostaria de ter visto com mais calma, mas que é a seguinte, basicamente o Brasil, os 3 poderes, antes, aí no século XIX, começo do XX, aquele dos 3 que tinha a competência quase que exclusiva para realizar, para enfim, consagrar, né, tratados, era o executivo.
e daí depois isso migrou para o Legislativo na Ordem Constitucional de 88, ou talvez eu esteja enganado se antes. E hoje em dia a novidade é que o Judiciário faz parte desse fenômeno depois da Emenda Constitucional de número 45, quando se convencionou, quando se criou o bloco de constitucionalidade, em que todos os tratados que versem sobre direitos humanos são assinados pelo Executivo. Na hora de ser internalizados, eles precisam receber o tratamento de... Eles têm o status de equivalente à emenda constitucional pela obrigatoriedade de ser aprovado em 2 turnos, nas 2 casas, por 3/5, né, por maioria qualificada. Então, ficou apontado ali no teu trabalho, e se eu entendi bem, o teu interesse é olhar o Executivo depois que essas leis já são internalizadas, que não são nem supralegais, elas têm um imperativo, né, de ter que ser cumprida. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, que eu achei bastante interessante. Bom, a gente... Apertar 2 vezes. A gente tem que informar de novo aqui pela produção, liberado aqui a 15 minutos o auditório, então acho que a gente tem já um conjunto de questões para dar conta. Então, começando pela ordem com a Rochelle. Então, a questão do jurado é porque se prevê que tenha que o jurado não atue todos os anos no Tribunal do Júri. Então, então o que acontece? Tem uma... Você quer falar? Tá? Eu vou falar para a Silvana, né? Sandra, desculpa. Sandra, assim, ó, essa era uma das questões pelo seguinte. O trabalho da Marisa Corrêa, em 1983, ela analisou os processos também, né, de casos de crimes passionais. E aí tem todo um debate sobre a questão do recurso da legítima defesa da honra, né, que ainda era possível de ser utilizado. Hoje não mais, porém, a questão do trabalho é que mostra justamente que há outras dinâmicas que vão estar expressando a mesma lógica que estava pautada no discurso da defesa da honra. Tem, por exemplo, hoje um artifício que é o legal, que é o do homicídio privilegiado, que é quando o réu, enfim, o sujeito comete o fato motivado por violenta emoção mediante injusta provocação da vítima. Né? Então, quer dizer, tu não tem mais a legítima defesa da honra, mas esse é um artifício que também é utilizado nesses mesmos casos. Quando a mulher, por exemplo, chamou o cara de, sei lá, de corno, e aí ele pegou e deu 21 facadas nela, então o cara fica meio, né, transtornado quando ouve essa palavra, então justifica ele ter matado ela dessa forma. Então, o que surpreende é que justamente com o passar do tempo, nós estamos hoje numa outra sociedade do que a da década de 80, em termos né, das questões de gênero e da questão da inserção feminina e da representação feminina na sociedade, mas ainda essas questões ainda estão sendo trazidas à tona nesse espaço. Né? Então é interessante assim, esse teu... para ver que justamente o trabalho mostra muito mais continuidades do que efetivamente inovações ou uma nova perspectiva, ou reconhecer novas categorias, enfim, novas percepções de gênero. Júlio. Então, a questão dos jurados é que assim, prevê-se que ele não pode atuar, por exemplo, que atuou nesse ano, não pode atuar no ano que vem. Ele vai atuar nesse ano. É um sorteio que é assim, tu pode se voluntariar, mas também há listas que são, sobretudo, de servidores públicos, né? Que são encaminhadas para que eles sejam sorteados e aí participem ou não, né, desses julgamentos, da mesma maneira como o Tribunal Eleitoral seleciona as pessoas que vão trabalhar nas sessões eleitorais e nas votações. Então, tanto pode te voluntariar quanto ser indicado e aí começar a participar ou negar, enfim, a participação. Mas o que acontece é que depois que o jurado entra, há uma tendência dele se manter. Eu não fiz esse estudo, mas há outros estudos que mostram isso, que é aquilo que eles chamam da profissionalização do jurado. Porque essas listas que circulam por um ano,
numa vara do júri, por exemplo, elas deveriam ser atualizadas, ou elas deveriam ser levadas em conta que para o próximo ano esse jurado não pode atuar. Só que dela passa para uma outra vara, o jurado sai para outra vara, e aí ele não está atuando naquela vara, mas ele está atuando na outra, que tem o mesmo promotor, que tem o mesmo defensor público, e aí depois no ano seguinte ele volta para aquela. Então não se tem um cuidado de levar em conta essas listas, né? E aí e isso não fui eu que investiguei, na verdade são outros estudos sobre jurados, né, que mostram isso, que é essa tendência à profissionalização. Então o que eu comecei a perceber é que o que se entende é que essa votação pelos leigos seja justamente por pessoas que não entendem do direito e que possam ir lá e se sensibilizar com alguma questão e votar de acordo com a sua consciência. E por isso que eu coloquei leigos entre parênteses, porque com essa profissionalização eles vão entender muito mais. Muitas vezes eu já peguei situações de ele chegar e dizer pro defensor: olha, cara, tu não devia ter usado essa tese. Tu te deu mal porque tu foi pedir absolvição, tu tinha que ter pedido só a redução das qualificadoras, aí tu teria conseguido. Entendeu? Aí eu percebi essa questão e só fiz um breve questionário nas sessões que eu assisti, perguntando algumas questões, entre elas duas que me interessavam mais, que eram em quantos júris já atuou e há quanto tempo atua como jurado. E o que eu ouvi era assim: isso é impossível de responder, professora, porque assim, ó, eu já estou aqui, eu já perdi a conta de quantos júris eu estou. Então tem gente que está ali há 20 anos ou mais, né? Já conhece ali os operadores, os agentes jurídicos dizem: eu trabalho contigo há muito tempo, eu sei com quem eu trabalho, quer dizer, eles usam essa expressão para dizer quem trabalha comigo sabe como é a minha maneira de atuar. Então isso denota uma relação de muita proximidade, de muito, né, quer dizer, que vai estar pautando ali as decisões de quem está julgando. Não sei se ficou mais claro. Não, eu conversei com alguns disseram que sempre tiveram interesse, por exemplo, em romance policial, né? Ó, cuidado, você está mandando eu parar. Quem? Silvânia, né? Sandra. Bem, respondendo as suas duas questões. A primeira, em relação aos estudos intramunicipais, né? Na verdade, a grande meta, né? Nós começamos, então, fazendo esse recorte para Porto Alegre, para a década de 2000, e agora pretendemos, através da participação no Núcleo Porto Alegre, do Observatório das Metrópoles, ampliar para cidades da região metropolitana. Mas o grande problema aí é em relação aos dados. Por quê? Porque em relação aos dados do IBGE, a gente tem o setor censitário. Tudo bem, agora dados sobre homicídios... Homicídio, o DataSUS, o problema é o seguinte: o DataSUS ele não registra o local do conflito em todos os casos, mas aonde ocorreu a morte, né? Então eu quero saber o endereço do fato ali, que só a polícia tem. Então a gente tem aquele convênio, né, com a Secretaria Estadual da Segurança, então, e existe um banco de dados mágico lá numa divisão que é fechada, 7 chaves, banco de dados, onde eles fazem, então, levantamento de todos os homicídios do Rio Grande do Sul, com endereço, corrigem se tem duplicidade, enfim, que é na de plano, porque eles não querem dar jeito nenhum para nós. Então, depende, então, a gente ter os dados para poder indexar, então, por endereço, trabalho, por cidade. Com relação ao trabalho dos processos judiciais, eu gostaria muito de fazer para todos, né, uma boa parte do município do Rio Grande do Sul. Só que nós temos já 500 processos, trabalhando já com um grande volume de dados, e uma pesquisa quantitativa é mais difícil, a não ser que esses dados estejam disponibilizados no sistema de informações, que não é o caso, né? Com relação à desigualdade, bom, a desigualdade pode medir, envolve amplas dimensões, amplas características, né? O problema é operacionalizar isso como